Oi, gente, continuando então com a formação de palavras, nós já vimos nos vídeos anteriores, né, a composição, a derivação, o hibridismo, que eu disse para vocês que em algumas gramáticas ou em alguns livros didáticos está num capítulo à parte e não no capítulo da formação de palavras. E quando eu falei nesse hibridismo, a gente falou em palavras que são formadas por origens diferentes, origens idiomáticas, ou seja, origens de idiomas diferentes. Quando a gente fala nisso, é bom a gente também falar em determinados prefixos ou sufixos que também sejam de uma outra origem que não a nossa, a língua portuguesa, e que venham a formar palavras também. Então, hoje eu coloquei para vocês alguns prefixos de origem latina. Num primeiro momento, a gente pensa assim, na gramática, estudar prefixos, significado dos prefixos, isto aí, será que vai cair no Enem? Será que vai cair no vestibular? Será que vai cair no concurso? Mas com o tempo, à medida que vocês forem estudando e naturalmente memorizando, não memorizando na decoreba, memorizando, avaliando o significado de cada palavra, vocês vão ver como é importante e como a gente saber aqueles pedacinhos das palavras que a gente também estudou lá no capítulo da estrutura das palavras, onde a gente viu os morfemas gramaticais e os lexicais, como é importante. Então, hoje eu coloquei 5 prefixos de origem latina aqui no quadro, com os seus significados, porque o importante é a gente saber o significado para saber que palavras eles podem vir a formar, esses prefixos, né? Então, eu coloquei com 5 significados, mas nos próximos vídeos vou continuar colocando mais alguns prefixos de origem latina para a gente ver, tá? Então, 5 significados que eu coloquei hoje para nós. Eu coloquei o significado de afastamento ou separação, o significado de aproximação ou direção, o significado de duplicidade, um significado de anterioridade e um significado de bem, de bom. Então, prefixos de origem latina é o que a gente está vendo hoje no vídeo. Então, coloquei 5 prefixos de origem latina para vocês. 3, 4, 5. Voltando a dizer, afastamento, separação, aproximação e direção, duplicidade, anterioridade e bem e bom. Vamos ver então que tipo de prefixo de origem latina no nosso idioma veio com o mesmo significado para a gente e, por exemplo, quer dizer afastamento ou separação. Então, prefixos que queiram dizer afastamento ou separação, eu coloquei 3 aqui para vocês. O ab, que vem a dizer abuso. Então, vocês veem, abuso é quase que um afastamento do uso indicado, é um abuso. É uma separação do verdadeiro uso, do uso genuíno, é um abuso. Abster, abster também, não deixa de ser um afastamento, porque eu me afasto de ter uma opinião, né? Eu me abstenho, eu me afasto, eu me separo dessa opinião. E aversão. A aversão também é um afastamento, uma separação,
Ou seja, eu não quero aquela versão ali, eu não quero aquele conceito, eu penso diferente. Então, aversão. Para vocês verem, aqui eu não sublinhei errado. Queria sublinhar o radical, mas para mostrar como fica a palavra, acabei sublinhando a outra palavra. Para vocês verem, gente, que os radicais têm a sua lógica de estar ali na palavra e eles trazem o significado para a palavra. Vamos continuar aqui com o segundo significado. Vamos ver um prefixo de origem latina. Eu acho que eu falei radical em algum momento, né? Mas a gente está vendo prefixos, que quer dizer aproximação e direção. Esse era afastamento, esse é aproximação. Então, nós temos o ad, o a, o ar e o as. Vamos ver aqui no admirar. Aproxima. Eu estou mirando, eu estou olhando, mas eu estou admirando. Eu estou olhando de perto, eu estou observando bem. Aqui com o prefixo latino abeirar e avisar. Então, abeirar, estar próximo ali à beirinha, né? Ó, aproximação, estar na direção da beirinha. E avisar também. Eu estou visando alguma coisa, eu estou enxergando alguma coisa e eu estou aproximando, direcionando alguém, avisando aquela pessoa. E aqui arrendar, também a mesma coisa. Eu estou produzindo alguma renda e eu estou arrendando, eu estou aproximando essa renda, né? Eu estou arrendando um sítio, eu estou aproximando essa renda de mim, essa renda que o sítio daria para mim. E o assentir, sentir, eu estou sentindo alguma coisa em relação a algo e eu estou assentindo, eu estou concordando, eu estou aproximando, eu estou direcionando aquele meu sentimento. Então, a mesma coisa, tá? E aqui, no sentido de duplicidade. No sentido de duplicidade, a gente tem o ambi, né? De ambivalente, ou seja, vale para as duas coisas, ele é ambivalente. Ele vale tanto para ser usado à noite, como vale para ser usado de dia quando está frio. Ah, esse casaco aqui, né? Em geral a gente não usa para objetos ou até usa ambivalente, alguma coisa que vale duplicidade para duas coisas ao mesmo tempo, tá? Anterioridade. O anterioridade, a gente tem o ante. Antever, eu estou enxergando antes. Eu estou antevendo. Antes mesmo de acontecer, eu já estou vendo que vai dar certo ou que não vai dar certo. E antepor. Eu coloco antes, né? Antepor. Eu coloco antes de alguma coisa. Antes de dar uma opinião, eu já anteponho o fato que aconteceu. Ou antepor um objeto também, colocar antes, anterioridade. E bem e bom, aqui nesse eu vou chamar a atenção de vocês que em alguns livros didáticos ou em algumas gramáticas, vocês encontram esse radical com N. Mas o radical mesmo, segundo a maioria dos estudiosos da língua, radical não, desculpem, prefixo. Eu estou teimando em dizer radical volta e meia. O prefixo é com M mesmo, tá? Então, embora na palavra acabe ficando, na maioria das nossas palavras de língua portuguesa, acabe ficando com N, o prefixo é com M mesmo. Então, bem dizer,
e benefício, né? Então, gente, por hoje, era isso que eu queria explorar com vocês, os prefixos de origem latina, e mostrar como eles se formam ali, como eles formam novas palavras e dão significados a essas nossas palavras em língua portuguesa. Como eu disse para vocês, quando a gente vai estudar os prefixos, de origem latina, de origem grega, de origem francesa e assim por diante, às vezes a gente pensa, será que isso é importante? Será que isso cai no vestibular, cai no Enem, cai em concurso? Mas aí vocês vão se dar por conta como isso ajuda de uma maneira geral na compreensão da língua. E como no capítulo da formação de palavras a gente estuda exatamente isso, né? O nome já está dizendo formação de palavras, e nós temos ainda aquele item do hibridismo, então achei por bem de colocar alguns já ia dizer radicais de novo, mas que coisa! Alguns prefixos de origem latina aqui para vocês, e no próximo vídeo a gente continua, tá bom? Eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, para vocês compartilharem o vídeo, porque o nosso canal ainda está iniciando. O nosso canal, assim, de origem, é um outro canal que eu comecei há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que eu tinha aulas de legislação, de português, mas por causa das demandas acabou ficando um canal só de literatura. Mas eu vi que as aulas de língua portuguesa tinham muita procura, porque no outro canal continua sendo os vídeos que eu mais tenho visualização. Então eu resolvi deixar separadinhos de aula portuguesa, de língua portuguesa, tá? Continuem acompanhando o canal. Eu sei que a maioria que acompanha é meu ex-aluno. Meus ex-alunos já me perguntaram se eu vou fazer sorteios aqui de livros. Eu não vou fazer book haul, tá, gente? O book haul fica lá pro canal de literatura. Mas eu vou fazer sim, volta e meia eu vou fazer um sorteio de livros para quem acompanha o canal, porque para a gente aprender língua portuguesa, gramática da língua portuguesa, o primeiro requisito é ler, e ler o quanto a gente puder. Então, vou fazer, sim, sorteio, tá? Nos próximos vídeos, a gente combina como vai ser, tá bom? Então, é isso por hoje, e até o próximo vídeo, tá? Deixar um pouquinho aqui para vocês verem o quadro. E até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau!